Em uma cidade cheia de perigos e oportunidades, é chamada pelos moradores como Cidade Labirinto. Isso porque a cidade parece óbvio, um labirinto, e os jovens apostam suas vidas lá. Um deles é Nick, um guerreiro de arma leve do estilo de arte da luta, que participa de um grupo de aventureiros muito habilidosos, tendo sorte com sua namorada, um garoto tranquilo, contudo, e que tem por objetivo levar o seu grupo para o ranking A. Só que era o que pensava, até não precisarem mais dele. E Algaz, que considerava como um pai, o expulsou do grupo. Não foi só isso, foi traído e abandonado pela pessoa que mais confiava. Quando percebeu, havia se tornado um grande fã de Idol. E ali estava eu, comemorando como se nada tivesse acontecido. Agathe é a sua nova idol favorita. Sua felicidade só dura até a saída do show. Isolado em uma praça chuvosa, se pergunta por que Algaz fez aquilo. No seu flashback, pediram a ele para perdoar uma pessoa chamada Garroso, que levou seu dinheiro por causa de uma mulher. Seu jeito de pensar não é de um aventureiro. Ele disse que o incluiu no grupo quando era criança, e o criaram, mas agora é audacioso e fala o que quer. Portanto, essa conversa acabou, disse ele, mandando procurar um outro lugar para ficar. Uma garota surge em meio àquela chuva dizendo para sair daí, ou irá pegar um resfriado. Só que ele não se importa, até ela se revela a Idol que ele gosta, revelando que o seu trabalho também é animar as pessoas e lhe dar coragem. Entregando um guarda-chuva para ele, seu convite para o festival foi feito, mas ele se recusa e se lembra que foi a própria Agathe que o levou, e pega o ingresso. Sua felicidade dura só um breve momento, porque está com fome. No dia seguinte decidiam a guilda para procurar novos companheiros, onde os aventureiros se encontraram, porque ele precisa de dinheiro para gastar nos shows. Chegando no local, tenta se encaixar com o pessoal, mas lembra das palavras duras que ouviu quando foi expulso. Mas por mais que tente, não consegue confiar em mais ninguém. Mais tarde se dirige ao bar, mais próximo da cidade, ouvindo comemorações de pessoas que conseguiram formar um grupo novo. Nick pensa que talvez não consiga mais rir daquele jeito. Um pessoal novo chega e se senta ao seu lado, observando detalhes simples como uma joia antiga, possivelmente de uma maga. Tudo que ela usa parece que veio em um berço de ouro. Parece que foi criada com muito carinho. Ela tem um jeito que parece ser de uma feiticeira. O outro parece estar meio embriagado. Perguntando se veio de outro lugar, já que é um religioso clérigo e um dragonoide. Disseram que são guerreiros antigos, mas olhando assim, parece não ser tão forte. Para que comemorar? Ter alguém do seu lado e confiar é um sonho impossível. Nick pensa que talvez Algaz tenha mesmo razão. Só que ao tomar a sua bebida, todos dizem ao mesmo tempo que até parece que dá para confiar em humanos. A feiticeira com seu poder usa seu ataque de raio. A filha mais velha da família, Helena Filch, ela diz que não está aprendendo feitiçaria porque deseja, mas sim por estudo próprio. Seu nome é Tiana, uma garota que manipula 2 elementos como se fosse parte de seu corpo, mas continua na humildade. Seu professor disse que ela é o orgulho da escola. Sua feitiçaria não é apenas para ajudar na rotina. Aprender sobre isso é o mesmo que aprender sobre a sociedade humana. Chegando ao local, pergunta se Alex está, e subindo se depara com ele, dizendo que está animada hoje. Ah, já sei. Você surpreendeu os professores novamente com seus feitiços? Tiana disse que seu mestre ficou contente com a sua magia. Ela observa uma pessoa do seu lado, uma mulher chamada Linne, da família Delcott. Alex disse que parece que ela a tem tratado mal na escola e que sabe que armou contra Lynn. Também há suspeitas de que os professores receberam um dinheiro a mais para manipular as notas dos alunos. Alex disse que ela tenta se gabar da sua maestria em magia quanto esse olhar de quem é protegida pelo poder. Você tem noção de quanto sou feito de idiota? Por você ser tão boazinha? Sabe o quanto falo do pobre herdeiro da família dos feiticeiros que foi superado pela sua noiva? Ou seja, pela inveja de Alex, ele mesmo termina o seu noivado com ela. Indo embora, pensa que talvez estivesse olhando para si mesma, sendo rejeitada por todos, até pela sua própria família. Acabou entrando em um mundo de apostas, até que perdeu tudo, ocasionando no dia que foi ao mesmo bar, se sentando ao lado de Nick. Ah, então foi essa a sua história? Abandonado pelo namorado? E quanto a você, clérigo? Ele diz que a cidade que cultuava, Madle, o deus da revelação, é famosa por seus ótimos remédios e seu nome é Zen, e ele era clérigo de lá. Miriel, uma jovem moça gentil,
colhia ervas para ele, que também gostava dele, mas ele disse que não pode ter esse tipo de sentimento, já que é uma pessoa religiosa, a deixando muito nervosa por ter escutado isso. Zen é uma pessoa querida na região. Até a própria Miril mentir para a igreja, dizendo que ele ofereceu dinheiro para ela para agir de forma errada. Sendo interrogado e preso em 3 meses, ele foi expulso. Ninguém quis acreditar na sua inocência, aonde ele teve que parar em um lugar diferente, encontrando uma linda mulher, na qual pela primeira vez se deitou com ela, orientado por ela a seguir em frente e se tornar um aventureiro, recebendo uma doação. Ora, então aprendeu a abrir as suas asas demais, hã? Falar parece ser ruim, mas foi mais ou menos assim. Homens são todos iguais mesmo, hein? Disse Tiana. Nick disse que não dá para acreditar na história que todos contaram e que no fim foi bom para ter uma companhia. Agora é sua vez, Dragonoid. Ela disse que a pessoa que mais se importava pegou algo muito importante para ela. Nick se lembra que também deu algo para a pessoa mais importante que a considerava, e justamente ela terminou no mesmo dia, dizendo que ele foi o patinho maravilhoso. Isso a atormenta até mesmo em seu sonho, quer dizer, pesadelo, no qual acorda e vê as pessoas que conheceu na noite anterior. Tiana disse que ele deve ir embora, pois aquela é sua casa. Só que ele manda eles pararem um pouco e pergunta se vai terminar assim mesmo. Não sabe nem se vai conseguir pagar o aluguel no dia seguinte. Nick sugere então criar um grupo entre eles, de aventureiros, já que ninguém espera nada deles. Mas e aí? Será que essas pessoas vão salvar o mundo? Nick e seus novos amigos são recebidos em uma guilda. Agora temos um espadachim, uma dragonoide, uma feiticeira e um clérigo. A senhora diz que então ela sobreviveu apontando o dedo para Karan, a dragonoide. Por um milagre, ela voltou sozinha e viva de uma missão de labirinto rank C. Pessoas da guilda comentam sobre ela. Uma sobrevivente? Ela deve ter sofrido bastante. A habilidade mais importante para um aventureiro é voltar vivo. A senhora pergunta qual será o nome desse grupo. Nick sugere o nome Sobreviventes. Por que não esse? Não é muito elaborado, mas não é ruim. Karan disse que o importante é que eles sejam durões. Então ficou decretado o nome do grupo. Achamos que foi um milagre que eles tenham se encontrado na taverna naquela noite. Mas agora que formaram seu grupo, como serão suas aventuras? Nick disse que vai checar novamente elaborando 3 regras. Tiana disse que a primeira regra não seria interferir no roubo dos outros. Vigiar o dinheiro e voltar vivo custe o que custar. Sobre o dinheiro, irá mantê-lo seguro dividindo tarefas entre eles e em vez de deixar para um só. Nick fará registro e Tiana irá conferir com o dinheiro em mãos. Karan fará o cargo do cofre. Não se preocupe, irei preparar um que não se quebre com magia ou marreta. Zen disse que ele está distribuindo as funções, mas de forma conveniente para ele. Ótimo. Se qualquer um tiver problemas, podem me falar, disse ele. Tiana disse que nesse sistema, ele quem teria mais dificuldade em mexer no cofre. Zen disse para se aproveitar dos outros. Karan só pensa em comer coisas gostosas. E Tiana está bem disposta a pegar coisas de outras pessoas. Nick aprendeu bem enquanto estava na arte da luta, que só deixar as coisas para alguém sem falar nada não é confiança. Confiar significa em todos. Reconheçam a honestidade daquelas pessoas. Perguntando a Karan se consegue acreditar nele. Ela disse que sente que gostaria, mas é difícil acreditar. Ainda mais difícil desconfiar. Zen disse que de certa forma ela está deixando alguém decidir o seu destino. E chegaram aqui porque deixaram isso acontecer. Por isso precisam ser bem céticos sobre eles. Karan disse que deseja sim confiar em todos. Eles também pensam o mesmo. No dia seguinte, visam o aqueduto grudento. Já que começaram em rank G, só podem começar em 3 labirintos. Precisam passar por 2 deles e acabar com os chefes para então subir ao rank F. De fato, não é algo difícil. É basicamente um lugar para treinar o que precisa fazer. Tanto ele quanto Tiana estará em combate pela primeira vez. Ela diz que o que aprendeu na escola serviria para algo de forma direta. Apareceu sua primeira caça, um slime. Essa criatura parece inofensiva, mas come de tudo. Somente retirando o núcleo fica mais fácil. E é esse material que nos dá dinheiro. Tudo bem, Nick Sensei, disse Zen rindo com o resto do grupo. Subindo as escadas, ele pergunta a Tiana se ao entrar nesse grupo foi uma grande aposta. Nick, o Zen está interferindo no hobby alheio. Ele disse que se ficarem de papo furado não vão prestar atenção e podem se arrepender depois. Nick pensa que talvez tenha sido um acerto formar esse grupo e um pouco chato tirar núcleo de slimes, mas se não acabarem com o mesmo,
Plantas e animais podem se tornar monstros. Zen se questiona por que monstros atacam pessoas. Tiana diz que fazem pesquisas sobre formas de comunicação com monstros desde antigamente, mas parece que todos eles acabam brigando entre si. Só resta lutar. Nick só pede para que ele não baixe sua guarda, enquanto Tiana diz que já derrotou goblins e orcs. Um slime cai no seu rosto e acaba escorregando e caindo. As slimes desse andar jogam fluidos grudentos e se pisar tem a mesma letalidade que uma casca de banana. Não baixe a sua guarda. Sua segurança é a sua responsabilidade. Tiana disse que irá pagar pelo que fizeram. Nick pede para que espere, mas ela ativa a magia congelante que vai em direção a Karan, que defende a magia. Tiana pede desculpas por ter atirado de repente. Eu queria acreditar em você, Tiana. Na próxima. Pode ser que eu erre também. O clima ficou tenso durante o resto da missão. Estão no último andar agora. Nick diz que precisam focar. Zen vê a maior slime daquele local e aquela é o chefe do arquiduto. Tiana diz que pode lidar com isso sozinha e vai em frente jogando sua lança de gelo dentro dela. Ao receber o ataque, a slime explode. Nick disse que slimes assim reagem a magias poderosas espirrando seu líquido para todo lado. Poderia ter me contado isso antes, disse ela. Se tivesse me dito que tipo de magia usa, eu teria dado uma dica. Nick disse que Zen deve ficar na retaguarda. Não precisa lutar na linha de frente. Agora é o momento oportuno. Vemos todas as armas do Nick sendo bom em combate, desarmado, adagas e reconhecimento. Fora isso, também tem que analisar itens e fazer o livro da caixa. Ele não sabe nada sobre magia e armas pesadas, nem alquimia ou magia de cura. Ele disse que só ficam cautelosos, fácil derrotá-lo. Espadas, punhos, magias, quase tudo é sua fraqueza. Mas não seria sábio levar muito tempo nisso, porque consegue curar ferimentos com magia. Não fale como alguém fosse matá-lo, disse Nick. Tiana se levanta e vai até Karan, e diz que é uma feiticeira melhor com os elementos água e vento, também boa com raios. Consegue usar o elemento terra, mas não esperem muito disso dela. Só não consegue usar fogo, se desculpando pelo incidente que houve de manhã, revelando que não é boa em ataques de terra e fogo, além de golpes rápidos corpo a corpo. E por que está me falando isso? Tiana pergunta se Karan é boa em fogo e ataques de corpo a corpo. E o que tem isso a ver? Ela disse que nada. Acabou pensando que seria melhor não ter falado sobre isso e retorna ao seu lugar. Percebendo que ela está com frio, Karan espirra fogo para aquecê-la, mas ainda assim tem o seu jeito desconfiado. Agradecendo, ela disse que pensou em queimá-la, mas acabou errando. Pois não erre da próxima vez, senão como vou confiar na linha de frente com você, disse Tiana. Agora temos o bosque dos goblins, somente eles vivem aqui. São fracos, por isso sempre estão em bando. Precisam tomar cuidado para não ficarem cercados. Nick imagina que matar humanoides não seria tão fácil quanto slimes. Eles possuem um grau de inteligência muito alto. Então, conseguem se reunir com simples palavras. Zen não sabia que Nick era tão forte, acabando com a maioria. Olhando ao redor, Tiana usa o seu detector de magia, confirmando que há 10 deles a mais ou menos 500 metros dali. Ela pode sentir traços de magia em um raio de 3 km. Incrível! Não é qualquer um que tem um alcance tão grande. Tiana disse que não sabia que Nick lutava tão bem. Talvez tenha problemas ao avaliar as suas habilidades. Karan disse que tem razão. Foi tão forte que ela não precisou nem fazer nada. Tiana informa que um deles tem muito poder mágico para um goblin. Cerca de 5 vezes mais. Provavelmente deve ser um ogro. Uma versão evoluída de goblin que é muito mais forte. Se trabalharmos juntos, mesmo assim ele diz que não tem experiência suficiente. Então, vamos recuar? Disse o clérigo. Não podemos. Se o pararem agora, esse bando vai absorver os outros e vão atacar o povo que vive dentro do vilarejo. Será que os ogros são resistentes à magia? Tiana se dispõe a distraí-los e no fim, Nick e Karan terão que dar um jeito. O plano é esse. Tiana usará a magia como distração. Zen fará buffs com suas magias enquanto os dois atacam. Para cortar a pele do ogro, precisa de força bruta. Enquanto o grupo anda, Karan diz que ainda não confia em Tiana e não sabe se vai conseguir, mas ela disse que isso vale para todos que estão ali. Não sabe se querem mais acreditar um no outro. Lá está. Tiana pede para que vá com suas costas viradas para ela. Karan sai disparada dizendo que consegue lidar com isso. Zen usa seu buff, enquanto Tiana sua dança do gelo. Os goblins são atingidos e o ogro chama mais deles. Nick ataca e ele disse para que não fiquem se achando. O que Karan almeja no grupo já sabia desde o começo. Acreditar em cada um. Ela pediu desculpas
sem a culpar por andar na frente, justo ela da nobreza, que nunca abaixou a cabeça para ninguém. Karan vai em busca do ogro e usa seu corte do dragão de fogo. Confiar as suas costas para Tiana foi tão fácil quanto comer. Não se descuide, posso errar da próxima vez. Zen pergunta se elas realmente se dão bem, e Nick disse que talvez não seja o caso. Terão que arrancar o chifre dos goblins, mesmo Tiana achando ruim. Mas isso não é nenhum hobby para se intrometer. Precisam de dinheiro. Karan pensa que da outra vez não ensinaram nada para ela. Todos nós queremos saber o real passado da Dragonoid. Dragonoides são orgulhosos e têm uma missão de vida. Seu destino é servir ao humano que será o herói e salvar o mundo. Ao chegar em uma barraca de joias, o mercador pede a ela que pegue o que quiser, só que pagando, claro. Achando que ia conseguir, ele disse que não ia dar desconto, o que a deixa triste. Também a deixa em alerta por ser uma Dragonoid. Parece que acabou de vir do interior, mas na cidade Labirinto levamos tudo muito a sério. Ele ameaça dizendo que se não comprar por metade do preço, irá entregá-la aos cavaleiros da cidade. O que prefere? Um homem aparece dizendo para chamá-lo quando for fazer compras. Seu nome é Kalios, descobrindo que o mercador jogou sujo ao dizer que ela danificou o pingente, sendo que foi um truque. Na verdade, o real colar estava escondido. E agora, vai chamar os cavaleiros para resolver? Disse Kalios. Além de entregar um pingente, a Karan pega o seu dinheiro de volta. Assim, Karan acreditava que seria ele? O adorava por tudo de si. Ela achava que valia a pena fazer isso e todos os seus dias pareciam brilhar. Kalios chega dizendo se ela está pronta. E para que tanta coisa, não podem derrotar o inimigo de hoje se não ir com equipamento leve. Fique tranquila que ninguém vai pegar as suas coisas e iremos voltar vivos, certo? 10 anos se passaram depois da guerra e com este mundo de paz teve sorte de achar alguém para servir. Karan, com seu poder no momento, é motivo de elogios dos magos. Muito bem, Karan. Ao querer ajudar eles, dizem para ela não pegarem mais do seu trabalho. Kalios disse que está feliz com suas intenções e elas são corretas. Mas o aventureiro precisa acreditar em seu grupo. Esforce-se naquilo que você é melhor. Agora, estão chegando na cobra do vaso. Ela é muito audaciosa e fica escondida no vaso. Magia não funciona. Caso bata no vaso, ela sairá furiosa. Kalios disse que vai deixar isso por conta de Karan, mas que irá ajudar no momento certo. Bravamente, ela vai sozinha enfrentar o réptil desconhecido. Batendo no seu vaso, a cobra se ergue. Kalios ordena que dê reforços e os magos aplicam seus poderes. Irão se preparar para dar o golpe final. A cobra ativa seu mecanismo de defesa contra Karan, que pergunta se isso vai demorar. A cobra emite um ar que parece ser um veneno. Ela está precisando de ajuda e acaba deitada praticamente imóvel pela ação do veneno. Kalios disse que ela sintetiza um veneno muito forte em seu corpo e expele quando está em grande perigo. Mas depois disso fica fraca por um período curto de tempo. Não esperava isso dele. Agora que não precisa mais dela, a agradece. Assustada por quê? Caramba, ela ainda consegue falar. Uma verdadeira Dragonoid. Que medonho. Implorando para salvá-lo, ele diz que não se pode salvar tudo nessa vida. Andando com fome, ela sobrevive por pouco, pensando somente na gema do dragão que foi entregue a ela antes como objeto para ficá-la pelo resto da vida. Ao chegar na cidade, não aguenta e desmaia. Os moradores a conhecem como uma das companheiras do próprio Kalios, perguntando onde ele está. Os homens falam que ele disse que ela estava morta no labirinto. Então ela corre em desespero procurando por suas coisas, vendo Kalios que estava por trás das suas coisas, tiradas com raiva. Pega seu único pingente que sobrou e se ajoelha em meio à enorme chuva naquela noite. No dia seguinte, Karan continua procurando Kalios. Além disso, já não come há dias. Observando suas últimas moedas, pergunta se isso é suficiente. Até que surge um outro guerreiro. As pessoas dizem que ele é Filfis, o degustador solitário. Karan observa e o acha descolado, pedindo o mesmo prato que ele. Depois disso, toda vez que entrava no restaurante, ela ouvia coisas sobre ele. Filfis era forte a ponto que a guilda permitia que ele entrasse em labirinto e sozinho. Karan pede quase tudo que ele quer comer, até o segue. O guerreiro acaba percebendo isso e faz uma brincadeira com ela pagando uma comida apimentada, só para que pegue também. E após o outro dia, ao passar no restaurante, um embriagado se esbarra na espada dele, só que a cauda da Karan impede que caia. A espada é a minha vida, disse ele. Saindo do lugar, graças a ele, aprendeu como apreciar uma boa comida. Aquela foi a última vez que o viu. Soube que estava explorando sozinho o labirinto. Por um breve momento, preencheu o buraco que estava em si mesma, depois de ser traída e furtada. Só que agora seu dinheiro acabou. Seu pior inimigo justamente é a comida.
precisando juntar dinheiro, vai até o bar mais próximo e foi aí que se encontrou com seu futuro grupo. Nick procura na loja qual pingente melhor para ela. Realmente dá medo quando ela se irrita, pensou ele. Uma mulher aparece dizendo que ele deixou de ser o vira-lata que conhecia. Nick está mais preocupado com o pingente do que sua idol ao lado. Ela diz por que não pergunta diretamente para ela, o chamando de egoísta. Não tenho como argumentar, então ela sugere que ele mesmo apresenteie. Nick contra Karan, comendo e o fazendo provar de sua comida. Não esperava que aquilo fosse tão quente. Ela está rindo. Talvez seja a Karan normal. Perguntando se ela gosta de pássaros. Mas é claro, principalmente se estiver crocante. Bem, não era isso que eu esperava ouvir, mas tudo bem. Karan disse que não precisava se preocupar com aquele pingente. Está bem melhor agora. À noite, os sobreviventes são bem recebidos após aquela missão passada. Uma mulher se encanta com Zen. Já Tiana se pergunta por que todas essas pessoas estão agindo assim. Karan pensa que estranho. Quando sentou aqui naquele mesmo dia, jamais achou que se sentiria tão leve. Talvez aquele dia estivesse assim também. Após isso, eles recebem a bombástica missão, que seria explorar o labirinto dos laços. Existe algo que a guilda o pediu, uma espada sagrada. E agora? Aceitar ou não? Isso sim decidirá o destino de cada um. O objetivo é que se trouxerem a espada dos laços, a guilda compraria por um bom preço. Mesmo sendo um labirinto de nível iniciante, a oferta é válida. Nick disse que se caso trazer a espada dos laços, não quer que digam coisas como a espada está quebrada ou em mau estado. Primeiro o mapa e uma lista de monstros da área, e dizer os lugares que já foram explorados, os detalhes da espada e garantir um valor mínimo independente do estado. Eles estão procurando uma espada que amplie o poder do grupo baseado na ligação deles. Tiana acha isso perfeito e Karan disse que isso faz com que aumentem suas confianças. Existem luzes automáticas neste corredor, foi feito nos mínimos detalhes. A nível obsessivo e compulsivo, de espaço regular. Os monstros são artificiais. Nick disse que pode ter passagens secretas e tentará achar todas. Parece que alguém está os vigiando. Novos aventureiros? Será que conseguirão passar daqui? Nick pede para que parem e observem a luz verde estranha. Foram informados que há lâmpadas nos becos sem saída, mas estava escrito que elas seriam vermelhas. Eles precisam explorar e também ser minuciosos. Uma passagem secreta. Os problemas se iniciam agora. Nick está confiante do que diz e pede para que o sigam. Tiana usa seu detector de magia, mas não tem reação nenhuma no raio de 1 quilômetro. Ela não sabe se estão seguros ou se alguém tenha bloqueado. Então vamos descobrir esse alguém e reportar, disse Nick. Até que uma voz fala com eles. Aventureiros, vocês passaram por grandes testes para chegar neste corredor e serão dignos de possuir meu poder. Seja meu inimigo, besta, anjo ou demônio. Esse poder os levará à glória. Eles encontraram algo, mas não parece ser uma lâmina ou coisa nenhuma. Existem as lâminas que são formadas por manas do usuário. Mas não temos tempo, precisamos achar a verdadeira espada dos laços e... Ei, eu sou a lendária espada que procuram. Até parece. Você não tem lâmina, como diz tal asneira. Eu não estou quebrado, sou uma espada de orgulho, ajudo apenas quem valoriza a justiça e a amizade, disse ela. Sou a maior obra-prima do artesanal mágico Terrane, uma espada de classe anjo. Tá, então, senhor espada, vou pegá-lo com cuidado aqui. Então fique quieto, disse Nick. Mas ele disse se não vai equipar. Não, eu só uso lâminas curtas. E essa garota dragonoide? Karan responde que só usa espada de osso de dragão. Mas que eu saiba, vocês vieram me procurar, certo? Obviamente sim. A espada descobre que vai ser vendida, algo que não quer. Eles combinaram que irão receber se os produtos forem danificados. Mas ela não quer parar em um depósito também, retratando que já foi muito enganada pelos mentirosos da guilda. Eles o selaram no labirinto dizendo que iriam ajudá-lo e achar alguém digno dela. Mas esperou por muito tempo e ninguém nunca veio, porque não tinham a intenção de usar. Sim, caso me vendam, teriam dinheiro para viver 10 vidas. Mas a espada também revela que se viajar com eles terão um poder inigualável. Tiana disse que se terão bom dinheiro não terão necessidade mais de explorar labirintos, certo? A espada diz que o sistema de guardião foi ativado. Não poderão sair do salão antes de derrotar o monstro de Algama, que já insere o golpe no chão, despertando sua fúria. Tiana usa seu poder do gelo. Quando Karan vai completar o ataque com a sua espada, pede para que a pare, mas não deu tempo, ela foi atingida pelo ataque. Se eles vacilarem, aqui mesmo pode ser o fim dos sobreviventes. Nick pede para que recuem depressa. Nenhum ataque funciona, mas enquanto estiver lutando, seu foco ficará somente nele. Ele está disposto a encarar tudo sozinho e deixar seu grupo fugir. Seu corpo é composto de nanomáquinas.
Ataques a curta e longa distância não farão efeito nenhum. A espada pede nesse caso que a use. Esse é o seu desejo e o último, talvez. Nick não garante nada, mas pega a espada com seu poder em evidência. A saída está bloqueada, portanto é inútil que fiquem tentando sair. A espada observa os outros aliados e pede para que Nick crie uma imagem forte da garota dragão em sua mente e grite: União. Vamos logo, garoto. Certo, tudo bem. Nick grita a palavra e a espada brilha, mas não acontece nada. Nick achou que o estava enganando, mas estranho. Ele teria todos os requisitos para cumprir com esse poder. A lâmina da espada não pode derrotá-lo. Nick baixa sua guarda e leva um golpe. Zen disse que é o jeito ajudá-lo, mesmo que seus ataques não tenham nenhum efeito. Tiana usa seu congelamento e pede para que Karan resgate o Nick, mas a criatura aos poucos destrói o gelo. Zen usa a magia de cura e Tiana libera novamente o congelamento para que dê tempo Karan pegar o Nick. No buraco está machucado, parece até que quebrou um osso. Karan chega e diz que os dois estão em cima, ganhando tempo, e ele diz que precisam sobreviver o máximo possível. Mas Karan disse que não, precisam voltar todos juntos. Mais uma vez ele pede desculpas por ter quebrado seu pingente. Karan disse que ganhou aquilo do seu antigo líder do grupo. Queria jogar fora, mas não conseguia. Nunca admitiu aceitar que foi enganada e que deixaram para morrer. Estava a acreditar que os dias seriam melhores. Ver aquele pingente fazia ela acreditar no Kalios, mesmo sabendo que agora não é. Karan não conseguia superar o seu passado e aqueles dias com seu antigo grupo, escolhendo se agarrar às memórias de que viver com outras pessoas. Por isso aquele pingente ter sido quebrado não foi algo ruim. Jamais. A espada pede para que Nick tente novamente. Em cima, Tiana e Zen já estão exaustos de tanto usar o seu poder. Dessa vez eles se esforçam, além do esperado. Mas o monstro avança e quando tudo parece perdido, um guerreiro aparece. Uma espécie de fusão entre Nick e Karan. A criatura tem um núcleo que controla todos os seus movimentos, assim se movendo aleatoriamente dentro do corpo, dentro de um metal líquido. Nick aplica o golpe de fogo flamejante. Apenas um golpe foi o suficiente para destruir e evaporar o núcleo. Nick e Karan caem cansados da batalha. Voltando à guilda, apresenta a espada para elas. Uma lâmina de áurea perfeita. Karan fica impressionada enquanto outra pessoa diz não ser grande coisa. Zen fica com pena de querer vender a espada, mas ela disse que irá pagar o valor prometido para o grupo. Seria um problema se fossem enganados outra vez, não é? Mas esse garoto ou garota que fica ali parado esse tempo todo é um novo membro dos sobreviventes. Seu nome é Kizuna, o que é uma coincidência porque é o mesmo significado que a espada dos laços. Eles não imaginaram que tinham estoque de cópias feitas em massa. Nick disse que ele não falou algo de valorizar a justiça e a amizade? Kizuna disse que salvar a vida de alguém parece algo relacionado à amizade e à justiça. Ele é uma pessoa e uma espada com função de parabelização. Karan ainda está processando tudo que acabou de ouvir. Tudo parece muito confuso. Itens mágicos conscientes têm muito do seu poder relacionado a seu nome. Exemplo, se der o nome de Mop, ele terá o poder de deixar os quartos limpos. Agora terá aqui o pagamento da primeira missão juntos. Tiana disse que finalmente terão dinheiro para gastar com seus hobbies e aluguéis. Você irá encher a cara? Disse Kizuna. Regra número 1. Não se intrometa nas vidas dos outros. Todos têm algo que querem proteger. Uma área sagrada que ninguém pode entrar. Nick disse que todos irão folgar hoje e que ele irá no show da idol dele. Se quiser vir, terá que ficar no modo de espada sagrada. Os outros saem. E Tiana faz um convite à espada para ir com ela, só que pede para que não reclame como gasta o seu dinheiro. Andando, Tiana diz a Kizuna que ele esperou centenas de anos até alguém chegar lá. Sim, isso é verdade. Ela pega no seu cabelo para dizer que se esforçou muito. Ei, não me trate como criança, sua insolente. Realmente, ele ficou irritado. E foi aqui que começou a aventura deles. O curso imutável das estrelas. Os feitos da humanidade. O simples pó que se acumula na janela. O suspiro do homem com amor diferenciado. O corpo ressecado de uma minhoca de pedra cinza. Decorações que vieram do Vale dos Dragões. E os restos de comida dos aventureiros que fugiram do labirinto e se lamentam. Zen disse que até ele parece um poeta. Vai continuar assim o tempo todo? Pelo jeito sim. Ele observa o isqueiro na mão de Tiana e diz que pode sentir uma enorme história que deve ter se passado. Para Kizuna, não há limites para elogios. É bom tanto para quem ouve, quanto para quem fala. Bem, vamos ao que interessa primeiro, Karan. Zen e Tiana. Pedindo para que protegessem os fundos com muito cuidado.
Parece ter uma proteção mágica, disse Zen. O ábaco mágico da Tiana facilitará seus cálculos automáticos. E Nick pede a proteção às moedas. É esse todo o bem que os sobreviventes têm. Mal dá para comprar um lanchinho. De qualquer forma, agora é hora de ir atrás do dinheiro. Tiana, pensativa, recebe seu antigo mestre, dizendo que não faz parte mais da escola, mas que ainda continua sendo a feiticeira, e resolve entregar um presente. Um isqueiro? Um presente de adeus. Ela teria arruinado a carreira de alguém que admira. Poderia ter tomado dele o título de sábio que ele tanto queria. Mesmo assim, ele falou com ela como se nada tivesse acontecido. São livres, pois ninguém precisa deles. Ele disse ainda que ainda vão obter muitas restrições daqui para frente. Querem a liberdade, mas querem também ser necessários. Mas é um mistério. Mesmo depois de tudo, ainda podem sorrir. Talvez algo pior ainda está por vir. Mesmo no fim, Tiana não consegue saber quando seu mestre está brincando ou não. Ela disse que parece que está gostando da situação. Será que tem algo que possa fazer por ele? Pode ser que seja presunçoso da sua parte, mas foi rude e completamente imprudente. Antes de sair da sala, ele disse que tem uma última lição. Se ela sabe quem realmente é, e sabe o que aprendeu, e o que pode aprender. Esse tesouro ninguém pode tomar de si. Será que ela é a única que pensa assim, e acorda que talvez, quando abrir seus olhos, tudo voltará a ser como era antes? Quando abrir seus olhos, agora está na cama da mansão de sempre, cercada por travesseiros e cobertores macios, e ficar pensando quantas coisas legais iria encontrar sobre o Alex, ou quantas vezes iria ser útil para o seu mestre. Ela achava que ia ser muito feliz e abençoada quando era só uma donzela sonhadora, e tem certeza que todos já pensaram assim. Sonham por algo que nem a magia mais poderosa e antiga poderiam entregar, repetidas vezes até acordar. Vemos Nick, que tudo indica ao ser outro flashback, entregando um colar para sua ex-namorada que não se contenta e sempre quer mais e mais. Bem, isso foi mais um pesadelo do Nick. Ele pensa que será que é só ele que imagina essas coisas? Mais um dia comum, com Karan, feliz, e Kazuna empolgado. Tiana não aguenta mais. Nesta missão de gelo, eles se separam com o ogro Haseketsu. Parece com o que já enfrentaram uma vez, mas não é o mesmo. Tiana não sabia que eles renasciam quando o miasma fica forte. Agora que todos têm o dom da telepatia graças a Kizuna, que diz que seu verdadeiro poder não é esse. E sai correndo em direção ao monstro. Idiota! Do que adianta termos usado telepatia até agora? Ao defender o ataque, ele diz que isso não funciona, já que só depende da força. Até mesmo quando arremessa seu poder, Kizuna usa seu poder de duplificação. Agora pode criar mais 5 cópias se quiser. Nick diz estar um pouco cansado, mas é óbvio, porque ele está pegando emprestada a sua energia humana. Meio preocupante, mas isso foi incrível. Ele disse que instalaram habilidades de espadachim ainda quando estava em desenvolvimento, ou seja, Kizuna absorveu técnicas de um espadachim que usou no passado. Nick disse que de qualquer forma pode contar com ele. Devemos ter algo que funcione rápido. Andando, Karan diz que está na sua época de diversão, então qualquer lugar a diverte. Nick, ao chegar no bar, se depara com Claudine sentada logo à frente, recebendo um presente de outra pessoa, igual às palavras que ouviu. Ela diz a ele que precisa voltar à sua terra natal. Sua mãe está doente e parece não ter muito tempo. O seu fingimento é quase imperceptível, dizendo que precisa de muito dinheiro. O garoto ficou muito preocupado, coitado, não sabendo a bronca que se meteu. Mas Nick apareceu em sua mesa e disse: "Tadinha da sua mãe, se mudou para tão longe, né? Da outra vez você me disse que ficaria 3 dias indo para o leste." Ela disse que 3 dias também é longe. "Ah, e o seu aniversário de novo? Não sabia que pessoas faziam 2 aniversários por ano." O garoto pergunta a ela o que seria. "Não me lembro de ter convidado. Se você me der isso aí, será dado como um golpe, com certeza. É um item de luxo de aprovação." Irada, se levanta e fala que pretende parar com tudo isso. Ele disse que se ela pretende viver com a cabeça a prêmio, a sua mãe ficaria triste se soubesse disso. Ela joga o presente e sai revoltada. Parece que nosso protagonista conseguiu um pouco de sua vingança. Nick devolve ao garoto o presente e fala que ela realmente estava sendo dissimulada, mentindo daquela forma. E Karan se levanta dizendo que sua comida estragou. A maioria dos pedidos da colheita de plantas só nascem dentro dos labirintos. Seriam especialidades do Zen. Se forem à caverna, eles irão pedir minérios e pedras preciosas. Seria uma especialidade dos anões, que cresceram nas montanhas, não deles. No mesmo instante, um dos aliados de Claudine derrama um líquido nojento na cabeça do Nick,
Que pergunta? Você já viu a sua mãe? Afinal, esse é um presente dela que mandou te dar um oi. Ótimo. Adoraria chamar ela para o meu grupo. O aliado disse que soube que foi muito respeitoso ontem com Claudine. Eu só disse para não entristecer a mãe dela, o chamando de gatinho de ferro. Meu nome é Leon. Desculpa, mas sou péssimo com nomes. Então pretendia vender aquele colar e fugir com esse cara, disse Nick. Ela disse que é mentira. Nick está frustrado por não ser mais meu namorado. Leon disse que isso é bem típico de todo homem popular, a achar que todas as mulheres são vilãs. Então ele o chama para duelar. Acho que o gatinho quer tomar um só hoje. Se preparando para atacar, é surpreendido por um pedido de desculpas, dizendo que Claudine o subestimava. Mas não é fácil conseguir dinheiro em um grupo, e agradece por não deixar ela fazer besteira. Se quiser pode ficar com ela, porque enganou muitas pessoas. Ela trouxe muito dinheiro, mas está na hora da despedida. Ele diz que Nick tem a mocinha dragonoide, a nobre e o clérigo com a cara de inocente, e um moleque ainda, dizendo o que acha. Nick retruca o que você está falando, sendo questionado se está enganando pessoas e pegando dinheiro com eles. Esta resposta medíocre foi o suficiente para Nick rir e debochar do quão sem noção é esse cara. Achando que Nick estava se divertindo com isso, leva um soco do nada dizendo que foi mal. Não gosta de golpear gatinhos indefesos. Ele tenta atacar com sua espada, mas Nick defende e o joga no chão. Nick afirma que deseja sim dinheiro, mas de maneira justa. Que valor sentiria ao tentar enganar meus próprios amigos? Mesmo que fizesse uma fortuna, acha mesmo que bebendo sem ele seria uma ótima coisa a se fazer? Ao tentar pressioná-lo, Nick leva um ataque nas costas por alguém misterioso. Ele se levanta e diz que ele armou para que 2 pessoas o atacassem. Ao tentar algo, Karan chega e acaba com o argumento do mago, e quando a coisa parecia esquentar, a líder da guilda aparece e fala o que pretende com isso. Não irá impedir ninguém desde que obedeça as regras. Leon disse que só tem como decidir isso através de uma batalha de punhos. Pelo jeito, Nick vai ter que dar uma boa lição nesses caras. A regra básica é 1 contra 1 de matemática e briga realizada ao mesmo tempo. A rodada termina quando um dos lados resolve os problemas matemáticos, por isso, a menos que termine a luta, continuará para sempre. Se não fizerem isso, os aventureiros sequer estudariam. Cada conjunto de problemas será mais difícil que o último, e do início de cada rodada para cada diferença de 10 pontos em sua pontuação, a pessoa pode acertar uma vez o inimigo sem ele se defender. Karan encontra-se em desespero. Claudine fala que espera que a falha de um não prejudique a todos. Olhando o que fez, Zen diz que Karan até que trabalhou duro, não foi? Se não foi tão bem assim antes, mesmo de começar a estudar, acho que tem esperança. A coisa mais importante é que conseguem ver o que ela pode ou não fazer, por isso preciso melhorar as coisas para que entenda. Kizuna também quer ajudar os sobreviventes. Zen disse que também, só que não como uma lâmina, mas como um membro do grupo. Eles passaram a semana seguinte treinando e fazendo planos. Nick disse que amanhã terá certeza que irão trapacear. A forma que agiram e que ouviu falar são iguais, por isso pediu para Zen coletar informações. Achou que estava bebendo por aí, mas não. Uma das mulheres disse que ele trapaceou, mas não faz ideia de como isso aconteceu. Ele tem um instinto tão bom que parece ter olhos atrás de si. Eles compartilharam informações para poder estar sempre à frente do seu oponente. Tiana disse que eles devem estar usando gêmeas do pensamento. Ela era feliz quando era criança. Seus pais trabalharam na estação de carruagem, mas começaram a desviar dinheiro e foram demitidos por isso. Quando ia vender, ela fugiu. Sua beleza mediana ajudou nos golpes medianos, conhecendo mais pessoas, e foi assim que conheceu Nick. Isso foi um sonho de Claudine prometendo a sua vingança. O duelo matemático começa, Karan se sente confiante. Enquanto isso, Nick está lutando pensando que essa é uma boa oportunidade para Karan. Ela não parece gostar de matemática e com certeza não vai perder a oportunidade de tirar vantagem disso. Mas ele não ataca. Será que está ganhando tempo? Ele disse que Nick não vai chegar naquilo sem ter o conhecimento. Zen informa para Karan se focar. O importante é conseguir respostas certas. A partida demorou e irão ver a pontuação. Claudine ganha a partida, esse é o problema de fazer tudo rápido por isso. Acaba errando, pensou Zen. Como punição, Nick leva um golpe. O que acontece quando se tem uma luta e uma disputa matemática ao mesmo tempo? Pode pensar que a matemática está ali para preservar as suas energias, assim como o Karan quer fazer. Você não pode preservar a força do seu companheiro ao resolver logo as questões até pensar nessa parte como a real ofensiva da disputa. Hora da segunda rodada. Nick pensa que abusar das penalidades pode não ser muito bacana, mas é o padrão de estratégia.
Nada mais efetivo que um ataque que não precisa passar por uma defesa, especialmente se houver diferença de conhecimento matemático. Você pode usar isso como um bom ataque. Teoricamente, se puder responder muito rapidamente, ele consegue uma penalidade enorme, não importando se o oponente é inteligente, já que não iria deixar a pessoa responder nada. A luta não vai determinar o resultado. Sabendo disso, ele fica ganhando tempo. E é aí que eles ficam usando a trapaça. Claudine ganha novamente. Nick disse a ela por que faz essa cara. Não é ela que está sendo punida? Não se preocupe e se concentre nas questões. Nick disse que estava preparado para receber dezenas de ataques. Antes, errava 80% das perguntas, mas agora está indo tudo bem como uma legítima participante. Por isso não se chame de burra. Claudine disse que por que está tão empolgada só porque resolveu uma perguntinha de matemática. Mas Karan agora tem uma cartada na manga. Começando a terceira rodada, ela pensa que está feliz porque conseguiu fazer contas que não sabia. Mas não conseguia se alegrar porque o Nick estava apanhando. Se quer trapacear, a teoria certa seria não demorar. A maioria das pessoas resolvem tudo logo depois do início, terminam quanto antes para não ter como dar brechas. Mas tem uma razão para eles não fazerem isso. No começo do jogo perderia muito tempo passando a pergunta e respondendo a resposta. Eles estão ganhando tempo para que as perguntas fiquem mais difíceis quando o oponente não conseguir mais responder facilmente. Eles apelam para a gema do pensamento para buscar aquela ajuda. Nick está cansado. Se quiser usar sua velocidade para atacar, essa é a sua chance. Enquanto Leon só pensa em ganhar tempo. Tiana não sente nenhum traço de magia. Será que estavam enganados esse tempo todo? Logo as questões estarão além do que Karan aprendeu. Tiana diz a líder da guilda, por que não faz todas as questões restantes de uma só vez? Ela disse que se tem certeza disso porque os golpes também serão dados todos de uma vez também. Nick disse que por ele tudo bem. Pode até tentar ganhar tempo, mas seus esforços só vão deixar as coisas mais fáceis, pensou Leon. Então é feito. Claudine pensa enquanto Karan já está resolvendo os cálculos. Achando que é um blefe e não tem como saber mais essas questões, também irá aumentar sua velocidade. Fizeram um monte de dinheiro com a gema do pensamento e sairá do bando e talvez vá para uma cidade pequena viver em paz. Mas onde está o outro membro da sua equipe? Ele disse que não tem o porquê não aparecer nessa luta. Mas espera, isso é uma armadilha? Pensou ele. Tenta avisar a Claudine, mas ela pede que ele fique quieto porque está resolvendo as coisas. Será que ela é boa o suficiente para derrotar a Dragonoid? Ela achou que Nick estaria em pedaços depois que o chutou, mas ele voltou a ser aventureiro. O que aconteceu? Por que ele está demorando? Vamos, me passe as respostas, seu paspalho. Tiana pede desculpas por interromper, mas tem alguém para mostrar. Isso é a gema do pensamento perguntando se Claudine também tem uma. Fiquei preocupada porque não consegui detectar. Ela achou que iriam lutar de forma justa, mas como souberam disso? Karan disse que já sabia que eles eram maus. Claudine disse que não era só no começo. Karan disse também que se notou que estava errada, então era só mudar a partir dali. Mesmo que não possa recomeçar, pode corrigir seus erros. À noite, todos reunidos, com Kizuna empolgado, cheio de revistas, enquanto Nick disse que ela só conseguiu vencer no fim porque mostrou que era capaz desde o começo. Há um tempo, havia um grupo de aventureiros chamado Tigres de Ferro. O líder Baishot era em si o mais inteligente que a média até para um homem besta tigre. Ele era o seu irmão muito mais velho. Um lugar chamado a Máquina do Luar Infernal, uma espécie de labirinto que até parecia um ser vivo que ansiava pelo sangue deles, levando suas vidas sem remorso, mas eles não iriam deixar que tirassem isso simplesmente deles. Encontraram e derrotaram e tiraram tudo que tinha, e sem essa sua sabedoria teria sido impossível. Ele conseguiu todas as riquezas e uma fala inimaginável, e morreu da forma que qualquer um esperaria, pequena, miserável, sem um pingo de traço de inteligência ou dignidade. E assim ele pensou, até parece que humanos são confiáveis. Leon está no calabouço prestes a ser interrogado sobre os tesouros que eles pegaram, algo que nem é visto no mercado paralelo. Ele tem um segredo. Uma das coisas que pegou no labirinto naquela noite. Parece que Leon possui um tesouro valioso demais para vender ou usar. Ele chama a sua espada de destruição. Dizem que a vida se baseia em apostas e esta noite Leon fez uma. Tiana analisa bem e não gostou do que viu. Uma patrocinadora nova rica, o dealer, que faz todos de patos, e um cara aleatório ganancioso que quer lucrar uns trocados. Por isso,
Tiana acabara com ele sem piedade alguma. Nick pensa que todos têm um motivo para estarem neste cassino. Depois da matemática de punhos, eles conseguiram um bom dinheiro e estavam de férias por enquanto. Porém, parece que o sorvete de lá é muito bom. Tiana disse que pode até levar eles, mas depois de chegar lá, cada um vai para o seu próprio caminho. Ele basicamente veio acompanhar o Kizuna. Ele, que anda muito revoltado porque diz que seu objetivo foi por água abaixo. Então por que não se diverte apostando? Disse Nick. Mas ele não pode apostar porque tem regras de ética instaladas nele. Uma fera se aproxima daquele lugar, mencionando o seu nome, Nick. Tiana está devidamente confiante em suas apostas, atraindo olhares desconfiados. No fim, ela pretende deixar todos lisos, mas por hora não gosta muito daquele homem. Ele diz que foi enganado, mas por quem seria dessa vez? Uma pergunta mais óbvia a se fazer aqui. Tiana disse que ele não é um apostador. Se não consegue fazer isso, que vá para casa apostar lanchinho com seus amigos, disse ela. A garota disse se ela o fez desistir. Tiana responde que um verdadeiro apostador não deixa passar um pato desfiando inocentemente na sua frente. Se um apostador é saber quando desistir, quando a pessoa fica obcecada, é quando comete erros. Algo está acontecendo e o monstro finalmente começa a agir. As pessoas saem correndo desesperadas com medo de serem devoradas. O demônio só tem interesse pelo Nick e fica o chamando o tempo todo. Uma voz no seu pensamento diz onde está e o que está fazendo. Procurando pelo Nick, naquele dia ele percebeu que não estava desesperada. Por isso o odiou, sentiu inveja e ainda mais isso frustrou. Não consegue se lembrar agora qual é o sentimento verdadeiro. No flashback, a espada destruidora o liberta. Há quanto tempo, Leon? Finalmente pretende me usar, disse a lâmina. Ele disse que tem um cara que deseja acabar. Seria esse maluco aqui? Não é. Eu sei o seu verdadeiro cheiro. Jamais me esqueceria daquele cheiro horrível, mesmo se quisesse. A espada disse que agora irá evoluir seus sentidos para que chegue até mesmo perto desse homem com seu olfato. Vocês regrediram muito, disse ele. Leon fala evolução e se transforma. Sua ganância em achar o Nick parece que o deixou louco. Tiana pensa o que uma fera desse tamanho faz no cassino. Você está com ele? Eu também sei o seu cheiro, disse ele. Onde está agora? Armou para nós na matemática com punhos e não vai se livrar dessa. Tiana fica surpresa ao saber que ele é o Leon. Não sabia que tinha feito essa mudança drástica. O que quer com o Nick? Não fica óbvio? Eu quero acabar com ele. Tiana disse que acha que vai entregá-lo assim de bandeja? Está enganado. Bem, é você quem sabe, mocinha. Estou curioso para saber a sua resposta ao escolher a sua vida ou a do Nick. Quando ia responder, ele disse para ver o que fala, pois não está somente com o olfato apurado. Ele consegue enxergar também quando as pessoas mentem. Assim que souber que mentiu, você verá apenas uma mancha no tapete, disse ele. Nick escuta o barulho e vê as pessoas correndo. Tiana está entre a vida dela e a do Nick. Somente uma resposta, mas se disser com certeza irá se tornar uma mancha no carpete. Tiana sorri e diz que se ele achou que ela poderia ser uma refém. Horas, se eu ameaçar a vida de um de seus companheiros? Qual a graça, pirralha? Você acha mesmo que nós somos companheiros? Pois não somos. Não confiamos em absolutamente ninguém. Somos um grupo de aventureiros que não acredita nem em humanos e nem mesmo entre si. Por um relance de tempo, ele se lembra daquela frase. Até parece que dá para confiar em humanos. Tiana continua rindo, sem se importar com a gravidade do que diz, somente usando seu cachimbo. Talvez seja essa sua última vez usando. Enfim, ela aproveita que Leon baixou a guarda e usa sua magia de relâmpago. Leon cai e esse é o momento que correm. Mais rapidamente, uma mesa de cassino é arremessada nas duas. Uma vez que algo muda, ela não pode voltar atrás. Isso era algo que seu irmão disse uma vez. Tiana percebe que seus ferimentos já se curaram. Garota, com essa atitude já entendi a sua resposta. Ela fala ao homem que despreza para ao menos proteger a sua amiga que financiou sua jogada. Fazendo isso, a vindo resgatar, ele disse que não está com ela por dinheiro. Tiana disse que não são companheiros como anda pensando. São pessoas que perderam tudo e estão se apoiando um ao outro para não desmoronar. Nunca iria se salvar e arriscar seus ganhos. Ele não sente cheiro de mentira, somente o cheiro de esperança e desistência, garantindo que mesmo que se torne sua refém, o Nick não virá. Então isso acaba aqui.
Quando ia terminar com isso, Nick surge, claro, e disse que seria um problema se ela morrer. Ter ela por perto seria muito benefício. Finalmente apareceu. Prazer, gato grande. Tiana disse que ele não é o mesmo de antes. De antes? E eu conheço esse gato? Sim, antes eu era pequeno. Ah, então você admitiu. Leon, irritado quando ia emitir um golpe, sua espada disse que tem mais alguém por aqui. A espada de laços? Então é você, espada de evolução. Os dois ficam confusos em saber que suas lâminas conversam entre si, dizendo que faz séculos que não a viu e que agora acabará com ela de uma vez. E entrega toda a sua bênção para o Leon, com seu luar irracional. Agora ele está maior ainda. Será que vai aguentar tanto poder? Não está tomando seu corpo, mas também a sua mente. Nick disse que se ele continuar assim não vai ter telhado que o aguente. Ele ataca, mas não adianta falar. Tiana dá a ideia de eles usarem a união. Nick aceita e os dois, ao dizer isso, se transformam em uma guerreira celestial, que usa seu golpe denominado Era do Gelo. E assim todo o cassino fica frio. E agora com seu escudo de gelo, achando que ia pará-lo, mas ele quebra tudo e sai andando, com sua própria mente se questionando se isso vai dar em alguma coisa. Ninguém vai ficar feliz com isso. Só queria dar uma lição nele, mas acabei fazendo coisas exageradas. A espada disse a ele que seu poder pode acabar com um só golpe este lugar. Veja, ninguém desafia você, pelo contrário. Só vejo medo em seus olhares, só sabem correr com medo da morte. Leon pede para que pare com isso, mas a espada disse que é tarde demais porque já tinha começado. A guerreira usa seu escudo de gelo, dessa vez com mais força no golpe. Naquele dia que o tirou do labirinto na máquina do luar infernal, já era assim, por isso foi capaz de empunhá-lo. Não, eu só queria ser igual ao meu irmão. Sim, mas ele está morto. No mesmo instante, lanças de gelo atingem um monstro. Leon disse que seu irmão morreu porque acreditou em idiotas que chamavam de companheiros, um bando de covardes que viviam sugando ele. Exato, por isso que você aos poucos começou a desprezar os humanos. Quem engana é errado, ou quem se deixa enganar também é errado. A espada disse que não pode evoluir de forma indesejada pelo usuário. Ele não era mau desde o começo, repetindo que não é uma pessoa assim. O gelo começa a quebrar, pedindo somente para que alguém o ajude. A espada diz que ele não pode fazer isso. Leon então a abandona e ao mesmo tempo ela é congelada. A tinta de antimagia nas cartas deferiram a magia da espada da destruição. Ao selar a luz da evolução, a bênção deixa de alcançar o usuário. Assim, Leon foi finalizado ali e rendido. Ele pensa que acabou aqui para sempre. Esse foi o ciclo de sua vida, pensando no que Tiana disse. Nick foi visitá-lo e percebeu que ele emagreceu em pouco tempo. O corpo dele não era algo apenas típico de sua raça. Só conseguiu ganhar tempo em sua luta porque estava sempre treinando. Ele disse que a construção virou uma bagunça, mas ninguém morreu. Nick disse também que selou a espada, e assim, quando ele vai embora, Leon disse que jamais ficaria embriagado com o dinheiro que tirou dos outros. Imaginei que sim, disse ele. Se viu o vídeo até aqui? Deixe o like e se inscreva. Se quiser continuação, deixe o comentário abaixo. Tchau!